Se vocês ouvirem trovões, Porto Alegre está caindo o mundo aqui. Espero que a minha internet se sustente também, mas está meio barulhento. Eu vou me apresentar brevemente também, eu acho. Um pouco do que a Tafni falou, eu reforço, assim, eu não trabalho tanto assim nessa linha de palestra, eu gosto muito mais desse teor de conversa, de roda de conversa, assim. Então, sempre que tiverem algo que quiserem complementar, contribuir, discordar também, podem discordar, podem falar. Eu acho que a aula ela gira muito em torno desse sentido. Falei para a Tafni, confesso que fiquei surpresa, não sabia que teríamos tantas pessoas, mas eu já reconheci alguns rostos, alguns nomes aqui de pessoas que eu já conhecia de outros espaços. Enfim, eu acredito que esse convite ele veio especialmente baseado no meu trabalho de conclusão de curso, onde eu trabalhei a questão da maternidade a partir da perspectiva de mulheres que não queriam ser mães, e de como tudo isso se envolvia. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Eu vou começar me apresentando, então, brevemente. Eu acho que se apresentar é sempre um desafio, né? Atualmente, eu sou psicóloga formada pela FURG, trabalho com atendimento clínico e vou... Além de outras coisas, né? A gente costuma falar quem a gente é só a partir da perspectiva do trabalho. Eu sou de Rio Grande, atualmente estou morando em Porto Alegre, tenho 4 gatos e, enfim, a minha trajetória acadêmica ela se deu dentro do curso de psicologia. Eu acho que a maioria das pessoas presentes aqui são da área da psicologia, com algumas exceções. E aí a gente está muito acostumado a entrar no curso de psicologia muito focado na clínica, né? Achando que é a única coisa que existe dentro da psicologia. Não foi muito diferente comigo. Eu, na verdade, entrei assim, falando assim, não, pesquisa não é para mim, não gosto de escrever, não sei escrever. E aí eu comecei a ter algumas cadeiras de metodologia de pesquisa que a gente tem na FURG e comecei a mudar, comecei a me inserir em projetos de pesquisa dentro da FURG. Comecei a gostar muito, assim, e aí foi aí que eu comecei a me direcionar bastante aos trovões. A pesquisa, a apresentar trabalhos, a estar pesquisando, e especialmente quando veio a pandemia, né, que a gente começou a ficar muito tempo em casa, eu comecei a me dedicar bastante e fui me encontrando, né, encontrando as coisas que eu gostaria de pesquisar a partir da psicanálise e das questões de gênero e de sexualidade, né. E eu acho que as nossas pesquisas, elas acabam tendo a ver, pelo menos as minhas, muito a ver com as nossas experiências de vida. E, enfim, né, as questões de gênero e sexualidade, elas sempre foram muito caras para mim, por todo um processo de descoberta meu. Atualmente eu me identifico como uma pessoa pansexual, me identifico como uma pessoa não binária também, mas durante um processo bem recente, assim, né, quando eu fiz a minha pesquisa de trabalho de conclusão de curso, eu me identificava como uma mulher que não queria ter filhos. A parte do não querer ter filhos permanece. Mas eu acho que foi um processo que foi muito assim, de me identificar como uma mulher que não queria ter filhos e de, enfim, né, começar a verbalizar isso para outras pessoas e me sentir extremamente mal com as reações que a gente tinha frente a esse comentário e compartilhar isso depois, assim, começar a encontrar outras mulheres que não queriam ter filhos e que compartilhavam da mesma angústia, do mesmo sofrimento, né, assim, digamos, de receber, enfim, comentários desagradáveis sobre a própria vida frente a uma escolha de não querer ter filhos. Eu falei, vou pesquisar isso aí, porque tem pouca literatura sobre isso, assim, sobre essa questão do sofrimento psíquico envolvendo essas pessoas que decidiram que não queriam ter filhos. E aí eu acho que muito dessa pesquisa também ela foi atravessada por outras influências, especialmente a minha militância. Eu acho, eu sou militante do Partido Comunista Brasileiro. Então, para mim, essas questões de trabalhar a questão de gênero e de sexualidade articulada, né, como um sistema de opressão dentro do sistema capitalista, né, assim, as questões de gênero, e por isso que a gente vai falar da questão do trabalho da mulher, a questão de outras opressões, quando a gente fala de raça, quando a gente fala de classe social, para mim elas estão todas sempre muito articuladas e foi um pouco disso que eu tentei trabalhar na minha pesquisa. E aí,
culminou no que eu nomeei de A Maternidade ou Destino, uma análise discursiva sobre os sentidos da maternidade, a partir de mulheres que não têm filhos e não querem ser mães. A história desse título também acaba sendo muito engraçada, porque ele ficou enorme, que era só para ser mulheres que não têm filhos, e eu estava trabalhando com 2 orientadoras, que também eram mulheres que não queriam ter filhos, e a gente começou a discutir sobre o não querer ter filhos, de mulheres, por exemplo, que já tiveram filhos e que não queriam ter filhos, de mulheres que se arrependeram de ter os filhos que tiveram, que também é uma possibilidade. Então a gente resolveu ampliar esse escopo, assim, tentar definir um pouco mais, né, o nosso grupo de pesquisa de mulheres que ainda não tiveram filhos e que não queriam ser mães. E aí eu trago um pouquinho dessa pesquisa, dizendo que o objetivo geral dela, então, foi fazer uma análise de discurso, que foi uma das teorias das quais embasou o meu trabalho. Eu trabalhei a partir da psicanálise, eu trabalhei a partir do feminismo classista e da teoria da análise do discurso de Péchet. Então, eu estava fazendo uma análise de discurso sobre os sentidos de maternidade produzidos por um grupo de mulheres que não têm filhos e que afirmam não querer ser mães, a partir dessas perspectivas teóricas, né? E aí vem, então, a primeira grande pergunta, né? Que é o que é ser mãe? E é uma pergunta que foi muito sincera, porque tu não encontra na literatura, para além do dicionário, uma definição de ser mãe, como se ser mãe fosse algo dado a priori, né? Todo mundo sabe o que é mãe, porque todo mundo tem uma mãe, ou mais ou menos, né? Mas todo mundo parte do pressuposto que a gente tem uma mãe, então todo mundo sabe o que é ser mãe. E essa foi uma das minhas primeiras perguntas, né, da pesquisa de o que era ser mãe. E, enfim, fazendo uma pesquisa um pouco mais histórica, né, a gente vê que o que a gente entende como mãe hoje, porque a noção de mãe nos nossos dias, ela é essa noção meio sacralizada de uma bênção divina, ter filhos, de como toda mulher nasceu para ser mãe, porque a gente naturalmente, né, digamos, por ter um aparato biológico, todas nós nascemos para ser mães, todas nós temos capacidades naturais, né, assim, digamos, qualidades para ser mãe. E, na verdade, quando a gente volta um pouquinho ali para o final do século 18, 17, 18, ali com a ascensão da família burguesa, a gente vê que até então muitas das mulheres que tinham filhos, elas não tinham essa noção de maternidade e que, na verdade, os filhos eles eram criados por outras pessoas e muitas vezes essas mulheres não viam seus filhos até os 5 anos de idade e quando iam atrás dos filhos descobriam que eles tinham morrido, porque muitas vezes, enfim, acontecia isso no meio do percurso e elas nem sabiam, só iam descobrir tempos depois, porque não se tinha essa noção de amor materno, né? Muito disso mudou com um período de grandes doenças, especialmente ali na Europa, em que houve uma mortalidade muito grande da população e se houve a necessidade de precisamos de mais mão de obra para trabalhar. Então a gente precisa de mais filhos, a gente precisa incentivar a questão do nascimento, né, de pessoas que possam estar aí se formando para ser, né, a futura classe trabalhadora. Então começa a se romantizar e começa a se criar discursivamente, né, essa noção da naturalidade da mulher para gerar os filhos, e que é algo, por exemplo, que a gente não vê tanto direcionada para a figura do homem, né? Então a gente entende que o homem é para produzir, o homem é para manter, o homem é para trabalhar e a mulher é para reproduzir, né? A mulher fica dentro desse escopo familiar da casa, dos filhos, do cuidado. E aí, por que eu escolhi trabalhar a partir de uma perspectiva do feminismo classista? Porque quando a gente fala de feminismo, a gente fala de feminismos, na verdade, né? Existem várias vertentes dentro do feminismo que vão abordar a questão da mulher, a questão das desigualdades sociais, de perspectivas bastante diferentes, inclusive perspectivas bastante liberais, que vão falar muitas vezes de
empoderamento feminino de uma perspectiva, muitas vezes, de classe mesmo, de ascender socialmente, não que eu seja contra a ascensão das mulheres, jamais, mas que não leva em consideração que muitas vezes mulheres que chegam até o topo, mulheres que alcançam grandes cargos, né, que antes eram legados somente a realmente espaços masculinos, passam por cima de várias outras mulheres, dependem, né, da exploração de várias outras mulheres para conseguir ascender a esse lugar. Então, a gente trabalha de uma perspectiva classista que leva em consideração, né, a emancipação de todas as mulheres, né? E aí a gente vai partir de um recorte de classe, de raça, de identidade de gênero, de sexualidade e levar tudo isso em consideração, né? E aí um conceito fundamental dentro do feminismo classista é o patriarcado, que, enfim, vai entender essa noção de... O patriarcado, ele entende, né, a exploração das mulheres, a dominação e a exploração das mulheres para a sustentação do capitalismo, né? O que a gente vai falar também, que é um conceito fundamental, que é a divisão sexual do trabalho, que seria isso que a gente fala, né, assim, de muitas vezes que a gente vai falar de o trabalho da mulher e o trabalho do homem, né? Então, quando a gente fala do trabalho da mulher, a gente vai falar muito dessa questão do manejo da casa, né? Do cuidado da casa, de quem lava roupa, de quem lava louça, de quem faz a comida, de quem cuida dos filhos, porque alguém tem que fazer esse trabalho. A real é assim, quando tem uma criança, alguém tem que fazer esse trabalho e para que outras pessoas possam trabalhar, né? Porque se ninguém estivesse fazendo esse trabalho, as outras pessoas não poderiam estar trabalhando fora de casa. E é um trabalho fundamental que sustenta o trabalho de outras pessoas e que muitas vezes não é visto como trabalho. Eu acho que esse é o grande ponto do que a gente fala aqui, né? Sobre como o cuidado das crianças, o cuidado dos mais velhos, o cuidado dos doentes recai sobre a mulher. E a gente não enxerga isso como trabalho, a gente vai enxergar como uma obrigação feminina, né? Ai, o pai de fulano adoeceu, ele tem 5 filhos e uma mulher. Quem necessariamente vai cuidar desse pai doente, normalmente é a mulher, que fica responsável, então, por todo o trabalho do cuidado. E aí eu acho interessante a gente apontar também, né, quando a gente fala desse trabalho do cuidado, quem são as mulheres mais afetadas por ele, né? A gente vê que, normalmente, mulheres negras, por exemplo, elas são a maior parte de mulheres que têm essa função de cuidadoras, por exemplo, remuneradas, né? Então, mulheres brancas trabalham e pagam mulheres negras para cuidar dos seus filhos. E elas estão nessa classe mais baixa, e muitas vezes a mulher continua nesse trabalho de cuidado, e quando ela consegue ascender financeiramente, né, um outro patamar, ela ainda paga outras mulheres para cuidar de seus filhos, para limpar a sua casa, para que elas possam também ascender esse lugar. E o trabalho do cuidado, na sua maior parte, ele não é remunerado, né? Que é aquilo que a gente vê, se eu perguntar aqui, eu acho que a maior parte dessa sala são mulheres, que é quem maior parte é responsável pela limpeza da sua casa, quem maior parte é responsável pelo cuidado dos filhos ou foi responsável pelo seu cuidado quando era criança, e são as mulheres, são as mães, e, né, de novo, é um trabalho não remunerado, um trabalho necessário para a reprodução desse sistema nos moldes que a gente tem e que a gente não recebe por ele. E, enfim, avançando um pouquinho, eu vou falar muito por cima só porque fez um pouco de parte da minha pesquisa. Eu não sei se todo mundo aqui trabalha com a psicanálise. Mas eu trabalhei no meu trabalho de conclusão de curso, especialmente com críticas à forma como a psicanálise, especialmente em Freud, reproduziu várias noções de gênero e várias noções da maternidade atravessadas de forma bastante negativa, do meu ver, sobre a questão da mulher e sobre a questão da maternidade, né? Quando a gente fala de complexo de Édipo, de castração, de inveja do falo, né, da saída normal do complexo de Édipo, da compensação da falta de pênis através de um filho. Freud tem várias passagens controversas, assim, que ele fala que a mulher se realiza através da maternidade, assim. Então, eu acho que por mais que a gente trabalhe com a psicanálise, e eu trabalho com a psicanálise, trabalho a partir da perspectiva da abordagem, dessa abordagem, né, dessa teoria na minha clínica,
é importante a gente sempre estar atento, né, às contradições que existem dentro da teoria e poder criticá-las, poder trabalhá-las, poder trazer um novo olhar sobre elas, né. E aí, eu queria ver um pouco, trazer também um pouco para vocês, do que foi a análise das minhas entrevistas, porque eu acho que, enfim, traz uma perspectiva mais tátil, assim, de coisas que apareceram. Eu entrevistei 6 mulheres, que, enfim, né, eram maiores de 18 anos, que se identificavam como mulheres e que não queriam ser mães. E, basicamente, eu tentei dividir em 3 eixos, que é um pouco do que eu vou tentar falar aqui, que é o que elas definem como mãe, num sentido de que quando a gente decide que a gente não quer ser algo, a gente precisa primeiro, né, se colocar em contraposição a algo que a gente identifica de uma certa forma. Então, como que essa identificação, como essa definição de mãe aparece no discurso dessas mulheres. Um segundo eixo é como e por que elas, então, se contra-identificam com essa definição. E, por último, que foi, eu acho que tem muito a ver com o tema de hoje, que é qual o impacto dessa escolha na construção subjetiva das entrevistadas em suas relações sociais e como essas relações sociais afetam a sua escolha, né? Então, a questão do se definir enquanto uma mulher que não quer ser mãe nessa relação com os outros, né? O dizer que não quer ser mãe e quais são as respostas, quais são os impactos de poder se expressar dessa forma. Então, eu não trouxe exemplos de falas, mas uma das coisas que me chamou a atenção, essas foram os principais eixos que apareceram nas respostas delas, né? Então, elas definem a mãe, muitas vezes ainda como essa figura ligada à gestação. Então, mãe é aquela que gesta, é aquela que tem um filho, que para um filho. Elas também marcaram bastante a questão do cuidado, como a mulher 100% responsável pelo cuidado de uma criança. A questão de provimento, e aí não necessariamente o provimento financeiro, mas a mãe que provê carinho, que provê comida, que leva para a escola e que provê tudo aquilo que a criança necessita, né? Ficou doente, leva no médico. Então, a mãe é essa grande provedora inicial da criança. Também aparece bastante a questão da responsabilidade exclusiva. Então, digamos que a gente elas falaram bastante sobre a questão de uma certa solitude nesse papel do cuidado, assim, que é a mãe a única responsável pelo cuidado da criança. E aparece bastante também aquilo que a gente está falando sobre a abnegação. Então, ser mãe é sobre abrir mão de si em diversos aspectos da sua vida, né? Profissionais, sociais, de certas formas, assim. E também apareceu aqui de maneira um pouco mais tangente, que eu não vou focar tanto, que é a questão da idade, né? Até que idade pode ser mãe. E tem um ideal de mãe que é inalcançável, né? No final das contas, a mãe aparece novamente como essa figura sacralizada, né? Essa figura quase, né, Virgem Maria, que é a mãe que tem um filho sem nem ter relações sexuais, assim, né? Então, tudo isso eu acho que mostra, né, uma carga emocional e uma carga de trabalho que é colocada na figura da mulher como única responsável pela criação do filho, como a única que abre mão de si para cuidar do filho, como a questão do cuidado. Eu acho que eu aponto ainda também, né, coisas que a gente precisa conversar sobre a questão da gestação. A gente sabe hoje que, enfim, muitas mulheres não gestam, né? Tem a questão da adoção, mulheres que ainda são mães e que não necessariamente precisam gestar para ser mãe. Muitas mulheres que gestam e que não são mães também, né? Que não ficam responsáveis pelo cuidado da criança que nasce. Então, há várias coisas que podem estar atravessando isso.
Mas eu trago também, eu acho que esse é um ponto, né, da responsabilidade exclusiva da mulher que tem um filho, que aparece bastante, assim, porque... E eu nem falo aqui sobre necessariamente o papel do pai, que muitas vezes também é uma pessoa, né, que fez parte, né, da geração dessa criança, mas que não se responsabiliza pelo cuidado da criança, ou se responsabiliza muito menos. Mas eu falo também sobre as responsabilidades do Estado, da sociedade na criação dessa criança, né? Quando a gente fala que ter uma criança, por exemplo, é extremamente caro e que a gente não tem a garantia de creches para que essas mães possam trabalhar, quando a gente não tem a garantia da alimentação dessas crianças, que é responsabilidade ali do núcleo familiar alimentar essa criança, da escola, né? Então, a gente pensa, né, que essa criança ela vai ser um futuro cidadão da nossa sociedade e que toda a responsabilidade de educação, de provimentos, de manter essa criança é de uma pessoa, de duas pessoas, sendo que deveria ser um trabalho coletivo, né? Da mesma forma que a gente pensa também as outras questões do cuidado, né? De pessoas idosas, como as pessoas idosas, né? São desassistidas na nossa sociedade e por isso que o trabalho do cuidado dessas pessoas idosas se recai na mão de uma pessoa, normalmente uma filha, quando muito de uns filhos, de uma família, e ainda de forma bem financeirizada, né? A gente volta sempre para um recorte de classe de quem consegue ser melhor assistido na nossa sociedade. Quem tem dinheiro para pagar um bom pensionato, um bom asilo, uma boa casa de idosos, vai ter uma velhice com muito mais saúde, com acesso a médicos, com acesso a qualidade de vida, e isso cabe também, né, às crianças, de quem vai ter acesso à melhor creche, à melhor escola, a mais tempo de qualidade com os filhos, são as pessoas que têm uma maior questão financeira, né? E aí, dada essa toda a idealização, essa sacralização do lugar da mulher, essa questão da abnegação de um trabalho exaustivo, muitas dessas mulheres se contraidentificam com essa definição, e obviamente essas coisas não se dão sem contradição, porque muitas dessas mulheres que dessas entrevistas, elas retratam uma certa culpa por não querer ser mãe, né? Assim, e aí a gente trazendo essas questões para a gente poder falar de saúde mental depois, né? Muitas dessas mulheres têm medo de ser mães, têm medo de não alcançarem esse padrão ideal, né? Que foi legado à função da maternidade, não se sentem capazes, né, de cumprir esse papel com qualidade, se sentem extremamente culpadas por serem mulheres e por não quererem ter filhos. E algumas dessas coisas afetam a sua escolha no sentido de são mulheres que, por exemplo, não querem perder a sua individualidade, percebem o quanto isso atrapalha a sua rotina, a sua carreira e quanto isso toma tempo. E esse ponto é importante, né? Porque muitas vezes, quando se falam de mulheres que não querem ter filhos, normalmente se pensa que, nossa, são mulheres que não gostam de crianças, são mulheres que, enfim, têm algo de errado, tiveram problemas com sei lá quem, não tiveram uma mãe presente, não tiveram uma figura materna que representasse bem esse papel. E não foi isso que apareceu. Muitas dessas mulheres tiveram boas relações com suas mães, né? Tiveram figuras exemplares dentro da sua casa, gostam de crianças, né? Têm crianças no seu entorno, mas não estão dispostas hoje a perder a sua rotina, a sua individualidade, ter que deixar de investir na sua carreira. E de novo, assim, eu acho que quando a gente parte de uma visão não individual, muitas dessas mulheres, eu até não coloquei aqui, mas são taxadas e reclamam disso, assim, que escutam muito essa questão de serem chamadas de egoístas, né? Porque, e aí eu volto no ponto, né, do porquê que a maternidade é um trabalho, né? Porque quando a gente fala, né, tempo é trabalho, tempo é dinheiro, e quando a gente precisa se dedicar única e exclusivamente ao cuidado de uma criança, a gente não está recebendo por isso. E a gente precisa abrir mão de várias outras coisas para poder se dedicar ao cuidado dessa criança. E de novo, assim, esse é um trabalho que ele é feito de maneira exclusiva, né? Assim, o que recai assim, de forma muito maior
na mão da mulher e não, enfim, né, normalmente de um companheiro homem que faz parte dessa relação, e sobre como, de novo, não é um trabalho coletivo, né, feito de uma forma que não envolva, né, somente o núcleo familiar que cuida dessa criança, que provê para essa criança. E aí, trago para a gente poder falar um pouco mais também, que são os impactos, né, dessa escolha na construção subjetiva dessas mulheres entrevistadas. E que eu não sei aqui, né, quantas pessoas querem ou não querem ser mães. Eu acho que o ponto também, e eu acho que as entrevistas falam um pouco sobre isso, não estou dizendo que ninguém aqui pode ser mãe, que ser mãe é uma coisa terrível, né? Então, muito pelo contrário, eu estou trazendo aqui uma visão de mulheres, né, que se permitiram olhar para essa definição de maternidade como aprenderam e dizer que não queriam ser mães. E de como o fato de elas não quererem ser mães faz com que elas vivenciem certas cobranças e certos sofrimentos que, por exemplo, mulheres que decidem ser mães não passam em seu entorno familiar, em seu local de trabalho, em suas amizades, né? Uma das coisas que elas sentiram muito, por exemplo, foi uma pressão social para ser mãe, né? Falando, tipo assim, não, em algum momento tu vai mudar de ideia, em algum momento tu vai querer ser mãe, isso aqui é porque tu é muito nova ainda. Além de especialmente uma pressão familiar, né, de ter que dar um membro para a família, como tá ali embaixo, né, assim, da mãe, que fala assim, nossa, mas eu queria tanto um neto, não acredito que não vai ter filhos. Isso gera um sentimento de irritação, de chateação, há uma naturalização por parte dessas próprias mulheres da cobrança, tipo assim, ai, é assim mesmo, quando a gente decide não ser mãe, a gente precisa lidar com essas cobranças, né? Então, se há uma naturalização desse sofrimento, né, dessas cobranças, e uma coisa que se aponta, assim, que se percebeu nas entrevistas, que algumas das mulheres entrevistadas eram mulheres que se identificavam como bissexuais, que tiveram relações ou têm relações com mulheres, e elas percebem uma cobrança diferenciada, ou perceberam uma cobrança diferenciada caso elas estivessem, ou, no caso, se estavam no momento, se relacionando com outra mulher. No sentido de que, enfim, né, como se, por serem um casal sáfico, um casal composto por duas mulheres, então não precisa mais ter filho, né? Então é uma cobrança muito diferente quando tu relaciona-se com uma mulher e quando tu está se relacionando com um homem. Como, de novo, né, a gente volta na questão da gestação, e aqui eu volto, né? Eu acho que eu não sei se eu coloquei aqui para frente, não, vou colocar aqui já, as questões de quem é a mulher que serve para ser mãe também, né? Então, quem pode ser mãe, porque não é qualquer mulher, né? Então, de novo, uma mulher lésbica, não é casais, né, de forma geral, LGBTQIAPN+, não são pessoas adequadas para a maternidade, né? Pessoas de renda baixa não são pessoas adequadas para a maternidade, né? Pessoas com deficiência, né? Pessoas neurodivergentes não são adequadas para a maternidade, assim, né? Então, tu exclui uma boa parte, né, de mulheres que muitas vezes querem ser mães e que têm muita dificuldade. A gente vê leis extremamente recentes, como a lei de adoção por casais homoafetivos, sendo aprovadas em 2008, se eu não me engano, assim. Isso é muito recente e a gente viu, por exemplo, circulando nessa mesma semana, né, dentro da Câmara dos Deputados, agora me corrijam se eu estiver errado, né? Mas, tipo, se teve todo um debate essa semana sobre a não aprovação do casamento gay, casamento homoafetivo, atualmente rolando dentro do nosso país, né? Então, a gente vê que há uma cobrança muito forte para a mulher ser mãe, mas desde que ela se encaixe em um certo padrão de mulheridade, um certo padrão de maternidade, né? Muitas dessas mulheres, de certa forma, também tiveram como referências as suas mães, seja para decidirem pela não maternidade, quando tiveram uma maternidade positiva, né, de ver a sua mãe sempre como essa figura sobrecarregada, cansada, ocupada do trabalho de maternidade,
mas mesmo dessa forma, muitas dessas mulheres que talvez não tiveram uma relação tão positiva com a sua mãe, também tem essa mãe como referência, no sentido de não gostaria de estar reproduzindo esses padrões de maternidade na minha vida. Apontam ainda também como essa visão cristã de maternidade, né? De novo, de bênção divina, de naturalização da mulher, ainda é uma cobrança muito forte dentro das famílias, mesmo de famílias não tão religiosas, né? Aparece muito esse padrão cristão imposto na vida das mulheres. E elas apontam também bastante uma capacidade psicológica, né? Um padrão de normalidade para ser mãe. Muitas dessas mulheres se sentem emocionalmente ou psicologicamente instáveis e não se sentem capazes de ser mãe. E aí eu trago esse questionamento, né? Assim, porque a gente vê hoje como tem crescido bastante, digamos assim, os diagnósticos de ansiedade, de depressão, que do meu ponto de vista eles são bastante interligados com, de novo, a forma de produção capitalista, né? Assim, como que uma pessoa vai ter uma saúde mental, como que uma pessoa não vai ter ansiedade, depressão, quando a gente é, tipo, jovem, se forma numa faculdade, muitas vezes, e não tem mercado de trabalho. Então, tipo assim, tu está sempre preocupado com questões financeiras, com como tu vai te sustentar, como tu vai sustentar a tua família, como que tu precisa sempre alcançar mais, trabalhar mais, como que tu precisa trabalhar tantas horas por dia para conseguir ter o mínimo. Hoje em dia a gente vê muito mais essas questões, muito mais jovens, né, deprimidos, ansiosos, e aí, tipo, a gente exclui toda essa parcela da população da possibilidade de ter filhos, né, de constituir uma família. Então, se há um preconceito em cima disso também, que é algo que a gente precisa, de novo, romper com essa idealização da mulher, porque se a gente for olhar, né, para quem é a mãe ideal, a gente nunca vai conseguir alcançar esse lugar de ideal. E aí a gente vê, né, aqui a gente traz a perspectiva de mulheres que não queriam ser mães e que tinham um sofrimento por isso, por não alcançar um certo ideal de maternidade, mas a gente pode apontar também o sofrimento de mulheres que são mães e que também não conseguem alcançar esse ideal de maternidade e que sofrem, né, por não serem mães perfeitas, né? E aí eu trago aqui no final algo que eu acho que é bastante importante para a gente pensar a questão da saúde mental, que todas elas trouxeram a importância da identificação com outras mulheres, né? Como é importante que a gente traga esses debates e que a gente ache espaços para conversar sobre essa questão da cobrança, da maternidade, da não maternidade, de que a gente possa se identificar com os nossos pares, assim, né? A gente vê que, enfim, os debates feministas, eles têm crescido bastante nas mídias sociais, nas redes sociais, em vários espaços, e que a gente tem falado bastante também de um conceito como representatividade, e que ele é muito importante para que as pessoas possam se identificar em outras pessoas, para que as pessoas possam se identificar também em certos lugares de ascensão social, mas mesmo em coisas simples, digamos assim, né? Como, por exemplo, essa questão de não quero ser mãe. E isso me incomoda, e isso me traz um sofrimento. E eu achei que eu estava sozinha nessa, e de poder ter espaços de trocas com outras pessoas que também hoje não querem ter filhos, que acho que é um debate que tem crescido bastante, foi muito importante para que elas conseguissem, né, se sentir mais tranquilas e menos culpadas com a sua decisão. Então, eu trago um pouco nas minhas considerações finais. Eu vou. Aqui eu trouxe uma frase, né, que tem muito a ver com análise do discurso, e que eu não me aprofundei tanto nisso, mas basicamente sobre como os sentidos de maternidade, né, eles têm um sentido já dado, né, eles são formados socialmente, assim. A maternidade, ela não é algo biológico, natural e dado. A forma como a gente enxerga a maternidade foi algo que nos foi
ensinado, foi algo que faz parte de uma certa ideologia também, que nos diz o que é ser mulher, que nos diz o que é ser mãe, que diz o que pode, o que não pode, e que a gente, por isso, né, por entender a maternidade dentro de todo um espectro mais amplo, digamos assim, que não se limite a fazer uma escuta coletiva dessas mulheres, dessas mães, e por isso eu sempre trago, né, dois horizontes teóricos importantes, que é o social político e um teórico clínico, aqui da minha perspectiva, especialmente da psicanálise, né? Que é, enfim, a partir desse entendimento de que papel a mulher ocupa, né, dentro da sociedade, de como a maternidade deve ser vista como um trabalho, porque ela é um trabalho, isso que a gente faz enquanto mulheres, né, enquanto mulheres que têm filhos, de cuidar das crianças, de cuidar do espaço doméstico, assim, né, de estar cumprindo um certo papel social, ele precisa de uma mudança social. Eu acho que a gente precisa pensar em novas formas de sociedade em que a mulher não seja responsável única e exclusivamente pelo trabalho social de reprodução da futura mão de obra de trabalho, nem que ela não seja colocada sempre nesse lugar de cuidado dos outros, de si e, enfim, né, de todas as pessoas desassistidas da nossa sociedade. Para isso, a gente precisa pensar uma nova sociedade, um novo sistema econômico, político, que não regule a mulher sempre a esse espaço. E também, eu acho que a questão teórica clínica da psicanálise, né, de quem é a mulher que é trabalhada dentro desse conceito. Lacan vai falar que a gente precisa estar sempre à altura da nossa sociedade, assim, os nossos debates, eles devem estar à altura da nossa sociedade para que a gente possa fazer um trabalho positivo. Então, beleza, se Freud falava há 100 anos atrás que existe uma saída certa do complexo de Édipo, que a mulher se realiza com a maternidade, e isso não cabe mais dentro dos nossos espaços, eu acho que é algo que a gente precisa rever, e trazendo um debate aqui, alguns exemplos, vou citar dois exemplos que eu acho que se aplicam especialmente, né, à questão clínica, que era uma das questões que ali estava propostas para essa palestra hoje, para essa aula. Eu trago dois exemplos da importância de a gente estar fazendo esses debates e pensando a maternidade como um trabalho e não responsabilizando as mulheres por esse trabalho único e exclusivamente, de poder ter esse debate mais amplo e de também não entender que todas as mulheres vão em algum momento querer ser mães. Vou trazer dois exemplos, não necessariamente clínicos, o meu primeiro exemplo, vou fazê-lo sem citar nomes, mas durante a minha graduação a gente fazia o processo de round no estágio, né, onde a gente debatia os casos acolhidos na clínica, e eu lembro de uma colega que acolheu uma pessoa e que foi apresentar o caso para o restante da turma, e nessa escuta ela compartilhou conosco que essa mulher falava que ela não queria ter filhos. E ela trouxe isso, assim, apresentando para a turma, como tipo assim, tem algo aqui, tem algo de errado aqui. O fato dessa mulher não querer ter filhos, eu acho que é algo que há a ser investigado aqui. E para mim aquilo foi bastante incômodo, né, no sentido de uma mulher dizendo que não quer ter filhos, sendo julgada de certa forma por um espaço de escuta muito simples, né, muito rápido, e que a gente tem que ter muito cuidado em certos padrões, né, de como a gente está reproduzindo certas opressões dentro da clínica também, dentro do espaço de escuta, é algo que a gente tem que estar sempre atento a não estar reproduzindo isso também num espaço que deveria ser de acolhimento e de escuta. E uma segunda coisa que eu acho interessante a gente apontar também, e aí eu falo um pouco das minhas experiências também dentro da clínica, fiquem à vontade para complementar, mas uma das coisas que eu percebo com a maioria das mulheres que eu atendo, seja elas tendo filhos ou não tendo filhos, mas especialmente de mulheres com filhos, é um cansaço muito grande por questões de
às vezes, duplas, triplas jornadas de trabalho, de mulheres que têm um ou mais empregos, e aí chegam em casa e precisam arrumar toda a casa, fazer comida, cuidar de não sei quem, ter um filho, tem que levar o filho para a escola, tem que trazer o filho da escola, tem que levar o filho no médico. E como elas se sentem extremamente cansadas e sobrecarregadas pela questão do trabalho, que é o cuidado de uma criança, assim. E isso, para mim, é bastante recorrente, assim. Dificilmente a gente vai ouvir uma pessoa que tem filhos, assim, e que não traz, ou pelo menos da minha experiência, né, que não trouxe essa questão de um cansaço e de uma sobrecarga na questão do cuidado das crianças, assim, né? Então, isso é um assunto que eu penso que é bastante recorrente dentro desse espaço clínico e que a gente precisa entender, né? Precisa estar pronto para acolher essa demanda. E, de novo, sim, eu acho que sempre tentar fazer uma escuta que não se limite a individualizar o problema dessa pessoa, né? Nela mesma, porque, como a gente falou, é um problema social, assim, de muitas vezes as mulheres, de forma geral, estarem sendo responsabilizadas pelo cuidado, pela criação das crianças, e que muitas vezes elas trazem como culpa, isso eu percebo assim bastante também, que elas trazem, eu acho que muitas vezes o nosso trabalho de escuta pode ser direcionado para isso, porque elas se sentem culpadas por estarem cansadas, por não estarem conseguindo se dedicar 100% aos seus filhos, por não estarem conseguindo fazer, de novo, cumprir aquele ideal de maternidade de uma mulher que muitas vezes trabalha fora de casa, volta para casa e cuida dos filhos, assim, né? Então, eu acho que de forma geral, eu pensei em trazer um pouco isso para abrir o debate, baseado um pouco na minha pesquisa. Não sei se ficou tudo tão claro. Eu trouxe também algumas indicações de leitura, especialmente de indicações que guiaram o meu trabalho. Essas aqui, especialmente das questões feministas e da maternidade, esses textos, tem vários desses textos que trabalham bastante a questão do cuidado, a questão de gênero e a divisão sexual do trabalho. E caso alguém se interesse também, eu trouxe aqui mais 4 indicações de leitura que vão falar de uma outra perspectiva de gênero, né? Que não se limita necessariamente à questão da maternidade, mas que trazem, né, novas leituras sobre como a gente enxerga o gênero, como a gente precisa estar repensando, né, as nossas formas de construção social dos construtos de gênero. Obrigada. Eu acho que é isso que eu ia começar falando. Fiquem à vontade. A gente que agradece imensamente, né? À medida que tu foi falando, o pessoal foi entrando, foi aquecendo também aqui os comentários via... Comecei a receber umas mensagens no WhatsApp, direct, né? Meu orientador estava aqui mandando, ela tá falando da virole, né, e tal. O pessoal esperando, e aí vai se identificando, né, com os autores, dentro da... Mesmo quando a gente não cita, né, da fala, né, as ideias vão se referenciando, e é bom que a gente tenha a galera com leitura aí para poder promover um debate maior, assim. Eu começo te perguntando, né, quando tu traz a questão bem início da tua fala, né, dessa problemática, assim, vamos colocar enquanto problemática essa questão da psicanálise, né, enquanto essa psicanálise freudiana, né, ortodoxa, assim, né, em princípio de tudo, em que é uma psicanálise falocêntrica que se perpetua ainda, dependendo da leitura do psicólogo, do psicanalista, do indivíduo que pretende trabalhar com psicanálise, manter esse discurso ainda, né, século XXI. Então, a minha pergunta é um pouco sobre isso, sobre... Eu fiquei lembrando até do livro do Nazi, aquele, né, o Complexo de Édipo... acho que é o Complexo de Édipo, né, o complexo do qual nenhuma criança foge, não lembro bem o título agora, assim. Mas até para te caminhar por aí e nos trazer talvez algumas indicações de psicanalistas, talvez contemporâneos, vivos, que ainda estão escrevendo, estão pesquisando, né? Que a gente sabe que tem muita pesquisa em psicanálise, sim, a URGS, inclusive, é um dos lugares, né? A USP também tem um núcleo de pesquisa importante. Uhum. Então, se tu puder também nos dar essas dicas atuais da psicanálise também, e para onde a gente está olhando nessa questão desenvolvimental, que antes era tida como uma coisa universal, né? Essas coisas metapsicológicas, assim. Eu, como uma pessoa que trabalha com psicanálise, jamais consegui fugir dela, assim, porque eu acho...
eu sempre falo, né, assim, que algumas pessoas me olham e falam assim, nossa, como é que tu trabalha com gênero e sexualidade e com psicanálise? Porque a psicanálise isso, a psicanálise aquilo. E eu sempre falo assim, gente, cuidado para não jogar o bebê fora junto com a água suja, né? Porque tem muita coisa que faz sentido e que é muito importante dentro da psicanálise e que, para mim, não faz sentido em outras abordagens teóricas, né, clínicas. E eu penso que, enfim, eu acho que a gente precisa ainda muito avançar dentro da própria psicanálise em questões de gênero e sexualidade. E quando eu penso sobre isso, assim, às vezes me dá um certo desconforto, assim, realmente pesquisar gênero e sexualidade através da psicanálise, porque há muita ortodoxia ainda, e especialmente dentro de espaços de instituições que são compostos especialmente por homens mais velhos e que não há espaço, tipo assim, para repensar, né, e para trazer essas leituras mais atuais para dentro da psicanálise. Então eu falo que a gente tem que sempre olhar com um olhar bastante crítico para entender, assim, eu trago especialmente, assim, que é um debate talvez que eu ainda preciso me aprofundar um pouco mais, talvez outras pessoas tenham mais aprofundamento do que eu, mas de algo que eu escuto bastante, que para mim precisa avançar bastante, é a questão de entender o discurso, né, a construção discursiva daquilo que a gente fala, assim, né, se a gente tem se a gente é inserido, né, socialmente pela linguagem, eu acho que a gente não pode ignorar a forma como as palavras são postas, né? Então, muitas das vezes eu escuto, né, o psicanalistas, mesmo lacanianos e tal, falando assim, não, mas função paterna não necessariamente é uma função do homem, mas função materna não necessariamente é a função da mulher. Mas eu acho importante a gente estar apontando como esses significantes, eles remetem a alguma coisa, né? Eles remetem a um certo lugar de paternidade, de maternidade. Quando Lacan fala, né, a mulher não existe. Ah, mas tem que entender que isso e aquilo, sabe assim. Então eu penso que a gente ainda precisa reconstruir, e de novo assim, para mim o problema não é a definição do conceito, para mim o problema não é a função paterna, mas como a gente ainda nomeia as coisas a partir de um certo lugar, quando a gente fala de castração e a castração é o lugar da falta, quando a gente fala do falo, mas o falo não é o pênis. Em Freud, o pessoal passa pano para Freud, assim, para mim o pessoal passa um panão para Freud desnecessário, dizendo assim, não, mas Freud não quis dizer isso. Gente, Freud disse exatamente isso. Freud disse exatamente isso. Freud disse o falo é o pênis. Então, eu acho que não passar pano para lugares que não dá para passar pano. Eu acho que repensar também como a gente nomeia certos conceitos dentro da psicanálise. E um movimento que eu tenho visto, assim, que são pessoas que eu acho que têm feito críticas interessantes à psicanálise, e eu acho que não necessariamente psicanalistas, de psicanalistas, assim, que eu tenho visto trazer um debate interessante, assim, na questão de gênero e sexualidade de forma selecionada, eu acho que a gente ainda precisa pensar, mas o Dunker às vezes faz debates interessantes sobre sexualidade, por mais que às vezes ele passe um pano para Freud. Eu vejo uma pessoa que tem me interessado bastante nesses debates é o Pedro Ambra, que também ele é professor da PUC, mas ele está nesse grupo de pesquisa da USP, se eu não me engano. Eu acho que ele tem feito um debate bem interessante, assim, ele fez a tese dele agora foi sobre isso, foi sobre questões de gênero e a questão do homem a partir de Lacan, da diferença sexual. Para mim, eu até coloquei aqui, para mim, pessoas que não são psicanalistas, mas que estão debatendo junto com a psicanálise, que eu acho que são pessoas que trazem pontos de partida para que a gente possa repensar dentro da nossa teoria são Judith Butler, né, que ela vai falar problemas de gênero, ela tem um segundo capítulo ali bastante em que ela conversa com gênero, com temas da psicanálise, com Lacan especialmente, e que, enfim, né, por mais que a gente não concorde em todas as coisas, eu acho que a gente precisa estar se apropriando desses debates para repensar nossa teoria. E esse texto do Paul Preciado, especialmente, ele é muito interessante, eu gosto muito dele, que ele fala, eu sou o monstro que vos fala. Esse é literalmente uma fala que ele fez numa conferência de psicanalistas na França, na École de France, que ele dirige, né, críticas a psicanalistas, assim, né, especialmente linkadas a essa questão de gênero, né, que ele é uma pessoa não binária transmasculina, então
ele fala muito sobre, né, eu sou o monstro que vos fala, assim, que lugar que é para mim dentro dessa teoria de vocês, que lugar que eu sou colocado, né? A gente ainda vê, para mim, alguns discursos muito absurdos, né, de como pessoas transgêneras estão dentro ali, né, da psicose ou coisas do tipo, assim, né? Então, eu acho que são autores que estão trazendo esse debate para a gente poder pensar a partir de um lugar ou reformular a partir deles. Uhum. Acho que quando a galera fala essas coisas do tipo, olha, né, a função materna não necessariamente é da mãe, não era isso que eu queria dizer, é aquela coisa que a gente diz de autorização, é quase como um mecanismo de defesa, né? Olha, eu não queria dizer isso, mas eu estou dizendo isso, né? Então a gente autoriza, né, o desejo de se manifestar a ideia, né? É só uma maneira de maquiar a coisa, né? De continuar sendo dito e perguntar. Mas obrigada pelas dicas, assim, ver pouco apreciado nos slides é uma sensacional, assim. Bacana. Acho que fiz minha contribuição aqui. Carol, vai contigo daí. Pessoal, quem se sentir à vontade, abrir câmera, levantar a mão. Raquel está à disposição da gente até às 11h30. Oi. Oi. Que dá para ver se o pessoal não quer falar nada, assim. Não sei. Alguém para fazer uma contribuição. Não tem ninguém com a mão levantada, então acho que dá para falar disso. Ou pode abrir a câmera, né? Ou abrir a câmera. Até se alguém quiser mandar pelo chat, a gente pode ler caso a pessoa não queira falar. Eu acho que enquanto o pessoal vai tomando coragem, eu vou lendo as que mandaram ali no grupo, então. Tá. A Natácia mandou algumas, a Vanessa mandou outras. Eu vou ler as da Vanessa primeiro. Ela perguntou sobre a emancipação de todas as mulheres na perspectiva da mulher pobre, periférica negra, e o trabalho do cuidado como uma expressão que não faz parte do nosso cotidiano, né? Então, como as pessoas, pelo que eu entendi, como as pessoas nomeiam um pouco o trabalho do cuidado e como as pessoas não têm o hábito de enfim, nomeá-lo como tal, né? E aí, se tu puder falar um pouco sobre isso enquanto a gente vai organizando as outras. Eu não sei como tu prefere também, né? Se tu prefere que eu vá lendo todas e depois. Acho que eu prefiro responder uma por uma, porque senão eu vou tá. Então, acho que dá-lhe nessa aí primeiro. Eu vou tentar organizar um pouco isso na minha cabeça. Mas quando a gente pensa da emancipação de todas as mulheres, e de novo, assim, eu falo de um lugar muito específico do feminismo classista, de novo, né, assim, ainda enquanto uma militante comunista, assim, por entender as articulações, as opressões como estruturadas, mas estruturantes de um sistema de opressão, né? Quando tem algumas pessoas que falam especialmente sobre isso, que não são necessariamente feministas classistas, mas que vão estar falando ali de um feminismo negro, né, como a Lélia Gonzalez, que eu falei um pouco mais cedo, Angela Davis, que, né, o movimento, especialmente aí do feminismo negro, ele teve essa especificidade, né, de mulheres negras que não se encontravam nem dentro do feminismo, porque o feminismo ainda era um movimento que falava essencialmente de mulheres brancas, e não se encontravam também dentro da luta antirracista, porque a luta antirracista ainda era um movimento que falava especialmente de homens negros, né? E aí, Bell Hooks tem um livro chamado assim, Eu Não Sou Mulher, né, que remete a uma fala da Soju. E, enfim, né, eu acho que tudo isso para pensar como as opressões estão articuladas. E eu acho que esse é o ponto, assim, né, de como não existe uma emancipação das mulheres que não abarque todas as mulheres e que não existe uma emancipação das mulheres que não abarque todas as classes oprimidas, que a gente não vai conseguir sair desse movimento de opressão, uma vez que nós temos homens negros sendo oprimidos pelo racismo,
por opressões sociais, pessoas pobres e periféricas ainda morando em condições de pessoas pobres e periféricas, porque nós temos mulheres dentro desses espaços, nós temos mulheres que são negras, nós temos mulheres que são pobres, e que são atravessadas não só, né, por machismo, pelo patriarcado e tal, mas que são atravessadas por questões raciais, mas que são atravessadas por questões de classe, e que a gente precisa pensar, e aí, né, fazendo aqui a minha linha, assim, eu entendo que a gente precisa pensar uma nova forma social. Eu não consigo pensar hoje uma libertação, uma emancipação das mulheres em um sistema capitalista, porque o sistema capitalista ele depende da opressão dessas pessoas para se sustentar. Então, se a gente continua pensando, né, o sistema capitalista funcionando dessa forma, a gente precisa que tenha uma minoria, uma maioria, né, que seja explorada para sustentar, né, a grande riqueza das pessoas que concentram esse 1% de pessoas que concentram a maior parte das riquezas. E aí, né, para que 1% tenha a maior parte das riquezas, as outras 99 vão ter que estar se fudendo, se me permitem o uso da palavra, assim. Então, eu acho que isso, sendo uma questão social, ela exige uma mudança social, uma estrutura em que não seja uma estrutura de exploração, né? Ela exige uma revolução da nossa forma de produzir, da nossa forma de não explorar as pessoas e de distribuir a riqueza, né? Porque é aquilo que a gente fala, assim, as pessoas passam fome não é porque falta comida, é porque há uma má distribuição das riquezas, há uma má distribuição da comida. Nós somos aí um dos países que mais produz e mais exporta, o agronegócio faz coisa pra caralho, e tem gente passando fome no nosso país aos montes, assim. Eu até, sobre isso, eu recomendo bastante esse livro aqui, que ele é um livro bem inicial, assim, um livro fininho, que é o Feminismo para os 99%, assim, que ele vai falar bastante sobre a articulação dessas opressões e como, enfim, né, não há para pensar, não há forma de pensar uma saída de opressões de gênero, classe e raça, sem pensar uma saída de uma sociedade capitalista que oprime as mulheres, que oprime negros, que oprime pessoas LGBTQIAPN+. Eu acho que é um pouco disso, assim, que eu penso, assim, por isso que eu falo que a escuta, ela nunca pode ser individualizada e que, obviamente, a gente, enquanto psicólogos, psicanalistas, faz um trabalho de escuta necessária, de redução do sofrimento, mas que esse sofrimento, quando ele é ligado a uma opressão social, né, a gente vai estar ainda, digamos, tapando o sol com a peneira se a gente continuar, né, dentro de um sistema que produz sofrimento, dentro de um sistema que necessariamente produz sofrimento para as pessoas, assim. Então, eu acho que seria mais ou menos um pouco sobre isso. Deixa eu ligar na tomada do computador. Eu não sei, mas tem a questão do trabalho do cuidado também. Qual foi a pergunta sobre isso? Foi sobre essa dificuldade de nomear, assim, o trabalho do cuidado. Pelo que eu entendi, assim, se tu acha que faz diferença, né? Enfim, pelo que eu estou entendendo do teor da pergunta, né? É tipo o trabalho do cuidado, uma expressão que não faz parte do nosso cotidiano. Pode falar mais sobre isso? Então, acho que é um pouco essa ideia, assim. Eu acho que completamente, né? De novo, assim, eu acho que é impossível a gente, de novo, que nem eu falei para a psicanálise, a gente não levar em consideração o peso das palavras para significarem o mundo para nós, né? Então, quando a gente não nomeia o trabalho da mulher, o trabalho do cuidado como trabalho, ele não é visto como trabalho, ele é visto como, enfim, algo natural e algo que é uma obrigação da mulher, assim. E de novo, assim, a gente vê muito isso no nosso dia a dia, assim, trazendo um exemplo, a minha sogra, ela tem 4 irmãos, ela mora em Rio Grande, tem os outros irmãos espalhados por aí, e ela é a única filha, os outros são homens. E aí o pai dela adoeceu, né, uma pessoa de idade já, e a primeira resposta dela foi tipo assim, vou ter que ir lá para São Paulo cuidar do meu pai,
sendo que tem, tipo, outros irmãos que estão bem mais perto. Mas a resposta dela é que, tipo assim, eu sou mulher, né, eu tenho que ir. E isso é extremamente naturalizado e foi, tipo assim, resposta natural para o adoecimento do pai dela, que está em outro estado de distância. E que ela não entende como trabalho, ela entende como uma obrigação dela, assim. E, de novo, assim, isso não é culpa dela. Isso é como ensinaram e socializaram as mulheres a ser, assim, né? Então, tipo, tem alguém doente, é a filha que vai cuidar. E vai cuidar, não é que vai trabalhar, assim. E isso apareceu, por exemplo, também em uma das entrevistas que eu fiz, em que a entrevistada me contava que a mãe dela também estava passando por uma situação muito parecida e que ela, enfim, estava super cansada de estar cuidando da mãe, se não me engano, assim, tipo, porque ela trabalha e era uma idosa que estava exigindo bastante e que ela estava procurando e cogitando colocar a pessoa num pensionato pago e tal. E a família condenou ela por estar fazendo, né, terceirizando esse trabalho, porque a obrigação era dela de estar se doando, assim. Então, inclusive, uma das pessoas que eu acho que mais fala sobre isso, sobre essa questão, né, do trabalho, do cuidado, assim, e que vai falar, assim, de uma outra perspectiva sobre a emancipação das mulheres, é a Silvia Federici. Esse o livro Ponto Zero da Revolução é uma coletânea de textos, assim, muito, muito interessante, recomendo também quem quiser ler, porque ela vai falar, a Silvia Federici, ela vai falar sobre o assalariamento das mulheres que fazem o trabalho doméstico e que fazem o trabalho de cuidado. Inclusive, ela comenta, agora vão me faltar os dados, talvez eu esteja falando algumas informações não 100% precisas, mas que teve algum momento, Silvia Federici é italiana, se eu não me engano, em que na luta feminista das mulheres lá do país dela, da organização das mulheres, as mulheres estavam recebendo realmente pelo trabalho doméstico, assim, isso foi uma vitória e que depois retrocedeu, e que ela entende que há necessidade do assalariamento do trabalho doméstico e que hoje, né, a gente falando aqui fica parecendo algo loucura, né, assim, até parece que vão estar assalariando as mulheres para trabalhar em casa, mas o entendimento, e eu acho que, de novo, assim, a gente precisa cada vez mais falar sobre isso e nomear isso, para que e estudar sobre isso, né, e produzir conteúdo sobre isso, assim, para que se entenda que o trabalho do cuidado, ele é um trabalho. E eu sempre falo isso no sentido de que eu acho super importante que a gente reflita sobre essas coisas, né? E eu falo assim, pessoalmente, eu refleti sobre isso e decidi que não queria ser mãe, que não queria ter filhos. Foi algo que para mim fez sentido. E que eu acho que mesmo as pessoas que querem ter filhos precisam refletir sobre isso, nem que seja para ao final dessa reflexão falarem, beleza, eu entendo que isso é um trabalho e eu vou tancar, entendeu? Assim, porque o que acontece é que muitas vezes, né, se vai no automático de que em algum momento a gente casa e tem filhos, e que a gente vai ter filhos ao longo da nossa vida, e que a gente vai casar ao longo da nossa vida, e a gente só vai lá, casa e tem filhos, e nunca entende isso como um trabalho, né? E nunca entende isso como exato, assim, eu acho que de uma forma crítica. Eu acho que vários debates, que talvez eu esteja fugindo um pouquinho, mas vou falar sobre. Eu vejo que muitas vezes casais, e aqui trago especialmente, né, casais heterossexuais, né, quando vão morar juntos, mesmo que o homem seja um participante ativo do trabalho doméstico, né, que divida as tarefas da casa, muitas vezes a mulher ainda é responsável pelo trabalho mental de organizar o trabalho da casa, né? Que é aquilo que a gente fala assim, tem que ir ao mercado e o fulaninho diz assim, posso ir no mercado. Aí ele chega no mercado, ele não sabe escolher marca de nada, entendeu? E aí a mulher tem que falar, não, compra isso, a mulher que faz a lista do mercado. Então, tipo assim, ela não está indo ao mercado, mas ela está responsável pelo trabalho mental de organizar o rancho. E às vezes é muito mais fácil, tipo, deixa que eu vou, entendeu? Se eu preciso te explicar tudo que tu vai fazer no mercado, deixa que eu vou. E eu acho que a questão da maternidade é um pouco disso, assim, e a gente vê, assim, tem vários vídeos, às vezes, que a gente passa no Instagram e coisas do tipo, né, que é tipo assim, pais
que, tipo assim, tu pergunta a data de nascimento dos filhos, não sabe. Fala que vai trocar a criança, não sabe onde está a fralda, vai perguntar onde está a fralda, vai perguntar onde está o lenço, vai perguntar onde está todas as coisas, sabe assim. Morando na mesma casa que a pessoa e que o filho, assim. Então, eu acho que há uma necessidade, sim, da gente estar nomeando o trabalho do cuidado como trabalho. Mesmo que a gente opte, em algum momento da nossa vida, por assumir essa responsabilidade, sabe assim. Eu acho que, mesmo entendendo, assim, a questão, de novo, assim, do trabalho da mulher, assim, como trabalho, ou mesmo de um núcleo familiar entendendo isso como trabalho, né? Mesmo que haja uma divisão desse trabalho dentro de casa, ele ainda recai sobre o núcleo familiar, que foi aquilo que eu falei. O Estado, ele não se responsabiliza pelo cuidado dessa criança. O Estado, ele não provê para essa criança, né? Assistência, por mais que a gente tenha o SUS, né, assim, mas não provê alimentação para essa criança, ele não provê uma educação integral para essa criança, ele não provê o que garanta o trabalho de outras pessoas, porque convenhamos, hoje para uma mulher trabalhar às 8 horas fora de casa, com um filho, a gente precisa de uma creche em tempo integral, porque quem é que vai cuidar dessa criança nesse meio turno em que a creche não está funcionando? Normalmente outra mulher, que é a avó, a mãe da criança, uma tia, né? Então, a gente terceiriza o trabalho do cuidado normalmente para outras mulheres que não estão recebendo por isso também, muitas vezes. Então, eu acho que há uma necessidade de pensar, né? E como a gente fala, né? Assim, tempo é dinheiro. E isso eu não falo do meme, assim, né? Porque tempo é dinheiro no sentido de que se eu preciso dedicar tempo a uma criança, a um trabalho, isso vai necessariamente recair por eu não vou poder trabalhar nesse turno, eu não trabalho nesse turno, eu não recebo, porque eu estou trabalhando em casa. Então, enfim, várias ideias soltas, mas era mais ou menos isso. Ai, muito bom. E é muito sobre isso, assim, né? Sobre a socialização do trabalho do cuidado, tipo, a partir de toda a esfera social, né? Não é só sobre socializar em casa, ou sobre dividir em casa, né? Tipo, não temos creches universitárias hoje, a FURG tem curso de medicina, curso de pedagogia, psicologia, e isso não é nenhuma pauta, né? E entre outras questões, assim, que a gente vê, tipo, falando de uma universidade federal, a questão da moradia familiar também, né? Uhum. Que não existe. Se mulheres quiserem vir estudar aqui, elas não têm oportunidade de trazer seus filhos. É aquela coisa, né? Falsa liberdade. Tipo assim, você quer estudar ou você quer cuidar do seu filho, né? Então, tem tudo isso para se pensar. Eu acho que, enfim, concordo contigo, assim, que a gente precisa falar cada vez mais sobre isso, a fim de, tipo, despertar, desenvolver consciência, né? Acerca disso, assim. Tem uma pergunta. A Cibele estava com a mão levantada e agora não está mais, mas eu não sei se ela quer falar. Aqui para mim ainda tá levantado. Eu, a partir dessa conversa, eu comecei a refletir sobre vários questionamentos, várias questão de quando uma criança ela é largada pela mãe. E geralmente a sociedade já pensa automaticamente por que teve o filho se não queria cuidar, mas nunca não é comum ter um questionamento do a mãe realmente queria ter, ela tinha possibilidade de não ter, e algo muito a questão social já se vira contra a mãe realmente, não que ela tenha feito algo certo, mas toda uma pressão e um questionamento do como é que ela se sentiu, uma questão assim também. Sobre esse debate, eu acho ele muito interessante, volta no ponto, né, de quem é a mulher que serve para ser mãe. E como a gente exclui uma parcela da população, tipo, mulheres pobres, do direito da maternidade, caso seja uma opção delas, né, terem filho em algum momento. Eu acho que 2 pontos sobre isso que são importantes também, né? Até não falei sobre, mas eu acho relevante a gente falar sobre métodos métodos contraceptivos, né, métodos anticoncepcionais, que foi um avanço e foi uma conquista para as mulheres, né, de certa forma, os métodos contraceptivos,
mas que ainda vários debates a gente pode fazer sobre eles, que é tipo assim, por que os métodos contraceptivos eles são direcionados para a mulher, né? Quando a gente fala que um homem pode ter um filho por dia, a mulher se engravida fica 9 meses sem ter filho. Então, por que os métodos são necessariamente direcionados e unicamente responsáveis pela mulher? E que normalmente eles não servem como uma contracepção eterna, né? Porque eu acho que muitas pessoas entendem o método contraceptivo como, tipo assim, para que a mulher possa decidir quando ela quer ter filhos, e não se ela quer ter filhos, porque em algum momento ela precisa parar de usar o método e ter um filho. E o segundo, sobre isso, 2 pontos, né? O primeiro é que falha, a anticoncepcional falha, e que várias pessoas ainda vão engravidar mesmo usando métodos contraceptivos e que, enfim, vão optar pela gestação, porque ainda, por exemplo, no nosso país o aborto ele não é legalizado, não é a palavra, né? Ele não é descriminalizado, então ele não é oferecido pelo SUS, e a mulher, supostamente, depois que engravida, tem que ter a criança. E eu acho que, em relação a isso, eu queria apontar, porque, para mim, um debate muito pesado sobre isso, assim, a Angela Davis fala isso no livro Mulheres, Raça e Classe, ou a Lélia Gonzalez, agora estou na dúvida, eu acho que a Angela Davis fala e a Lélia também comenta, que teve um período nos Estados Unidos em que começaram a fazer laqueaduras nas mulheres, especialmente em mulheres pretas e pobres, sem avisar essas mulheres. Foi tipo assim, o Estado distribuindo, né, laqueaduras, falando, vem fazer laqueadura aqui, né, e muitas vezes essas mulheres não entendiam as laqueaduras como processos irreversíveis, e fez-se uma esterilização em massa de mulheres pretas e pobres da periferia, assim, né. Muito nessa lógica de que essa mulher não tem condições para ter um filho, então a gente vai tirar dela essa possibilidade de poder engravidar, de forma bastante, né, racista e patriarcal, assim, né, de machista, né, de tirar o direito da mulher sobre o próprio corpo, porque, enfim, elas não tinham pleno conhecimento do que estava acontecendo, e de ódio ao pobre, né, porque é muito nesse sentido, e é isso que a gente vê, né, assim, mulheres, e aí que tá, né, eu acho muito engraçado nesse debate, que aí a gente volta, né, que quando uma mulher pobre tem um filho, e o filho está passando fome, a culpa é da mulher, e não do Estado, que não está provendo os direitos básicos a essa criança, de alimentação, de moradia e de estudo. Quando a gente vê uma criança na rua vendendo coisa na sinaleira, a culpa é da mãe que está deixando a criança vender coisa na sinaleira, e, de novo, não do Estado, que não está provendo, né, o mínimo para que essa criança possa viver a sua infância sem estar vendendo coisas na esquina, assim, né? Então, é muito, muito doido, assim, porque aí a gente, de novo, volta no debate de quem é a mulher que pode ter filho. A mulher que pode ter filho é a mulher branca, é a mulher com classe social alta, é a mulher cisgênero, porque transexual, Deus o livre de ter filho, né? É a mulher heterossexual, que para ter filho tem que ter uma figura materna e uma figura paterna. Imagina, né? Se a criança nascer num lar homossexual, ela vai ter mais referências dentro de casa, assim, né? Então, tipo, toda mulher deve ter filho, mas toda mulher deve também se conformar a um certo padrão de mulheridade, né? Um certo padrão de relacionamento. Então, realmente é muito, muito doido a culpabilização da mulher sobre a responsabilidade de uma criança, quando na verdade não devia ser uma responsabilidade da mãe ou uma responsabilidade única exclusivamente da família, né? De garantir coisas para essa criança. É uma pessoa de mão levantada. Acho que é a Débora, mas só para comentar isso que tu tá falando, assim, como isso faz parte de certa forma não, na prática de um projeto, né? Porque você faz a manutenção disso, deixando mulheres fora do mercado de trabalho, as mulheres ganhando menos, sem a possibilidade de estudo, né? Então, tudo isso está muito, enfim, é uma máquina mesmo que funciona para a manutenção do capitalismo mesmo, né? A Débora está como levantada e tem uma pergunta que é para você falar um pouco sobre as psicanalistas mulheres que discutem essas questões também. E aí eu acho que a Débora fala e a gente vai se encaminhando também para o final, assim, porque já são 11h30. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Eu não tenho câmera. Bom, primeiro, Raquel, parabéns pela tua fala e também pelo teu trabalho.
Achei muito incrível. E aí eu tenho uma pergunta e uma indicação de livro. Eu queria saber se o teu trabalho, esse teu TCC está publicado em algum lugar que a gente pode ter acesso, porque eu gostaria muito de ler ele mais a fundo. E dar uma indicação de livro também da Elizabeth Batinger, que é meio que a criadora do Mitos do Amor Materno, e é o Conflito, a Mulher e a Mãe. Ele é mais atualizado, mais fácil de encontrar ele do que o primeiro dela, né? E aí, quando eu fui comprar esse livro na Amazon, eu estava olhando os comentários, e aí um comentário era assim, era mais ou menos assim, né? Fui pesquisar, era de uma mulher também, fui pesquisar porque achei que ela não tinha tido filhos, e me surpreendi que ela tinha 3. Então, assim, uma mulher que teve 3 filhos não pode falar sobre o fato do amor materno ser um mito. Né? E aí vai um pouco de encontro com o que tu estava falando. E, bom, é isso, gente. Eu até uso ela como referência desse primeiro livro, não conhecia o segundo, sobre o mito do amor materno. Então, falar sobre o TCC é sempre um tópico sensível, né? Eu não publiquei meu TCC porque eu achei ele uma merda. Sinceramente, eu apresento aqui para vocês, mas eu não gostei da forma final do meu TCC e acabei não publicando. Mas posso te enviar se tu quiser. Eu acabei, enfim, né? Tá em aberto aí, eu não publiquei na Biblioteca da FURG ainda. Mas é de fato uma referência, e é isso que eu falo, né? Assim, eu acho que a gente tem que estar criticando o construto da maternidade, o construto de mulheres, de mulher ou de gênero, mesmo que a gente se identifique como mulher, mesmo que a gente se identifique como mães e queira ter filhos, a gente pode entender, eu acho que atualmente tem uns trabalhos sobre isso também, né? Sobre mulheres com filhos que entendem a maternidade como um trabalho, que vão falar sobre isso, e, né, que bom que a gente tem mais pessoas falando sobre isso, assim. Mas, enfim, não publiquei meu TCC respondendo a sua pergunta. Estou pensando sobre isso ainda, assunto para terapia. Qual foi a pergunta que tu me fez, Carol? Sobre. É para tu falar um pouco das mulheres na psicanálise que estão falando sobre isso e tal. Tá bem. Uma das referências do meu trabalho, que eu gosto, mas também tem algumas críticas, é a Deslocamento Feminino, a Maria Rita Kell. Ela fala um pouco, especialmente sobre Freud, nesse livro. As minhas críticas, né, à questão a Rita Kell, e que para mim cada vez mais é um debate importante, assim, eu já acho o livro dela muito bom, já acho um avanço, eu acho que a gente tem que ler, é porque ainda se parte de uma perspectiva bastante binária, né, para falar sobre gênero dentro da psicanálise. Ainda é a mulher e o homem como as únicas possibilidades de subjetividade possíveis, né, de identificação, e hoje a gente sabe que, né, muitas pessoas se identificam dentro de um amplo aspecto da não binariedade, enfim, a partir de várias possibilidades, mas é um livro muito bom. Eu estava lendo um livro também de uma autora que fala sobre isso, que agora eu esqueci o nome, deixa eu pesquisar rapidinho, mas que é a Colette Soler, mas que também, de novo, assim, né, a maioria das mulheres que falam sobre isso ainda falam, meu Deus, ainda falam de uma perspectiva bastante binária, mas eu acho que, de novo, assim, é sempre começar a pegar pontapés para que a gente possa pensar a partir de, né? Nossa, gente, ela tem muitos livros, agora eu nem lembro qual que eu estava lendo, mas é uma psicanalista mulher que vai falar sobre, eu acho que é Homens e Mulheres, esse aqui. É Homens e Mulheres, é um seminário. Esse é mais difícil, eu não vou mentir que esse eu apanhei um pouquinho para ler. A Maria Rita Kell é uma leitura um pouco mais tranquila. E aí nós temos algumas autoras, a Tafni me corrija se eu estiver errada, porque agora eu não tenho certeza se, por exemplo, eu sei que tem um livro também sobre isso, que é da Lúcia Garay. E eu não sei se ela é psicanalista ou se ela também trabalha com psicanálise.
E eu sei que ela também está falando sobre essa questão que é este sexo não é só um sexo. E ela fala ali um pouco sobre a questão da diferença sexual em Lacan, sobre, enfim, a mulher não existe. Eu acho que são 3 referências que eu daria neste momento, de mulheres psicanalistas que eu acho que estão falando sobre essa questão de gênero. Eu acho importante só apontar que, enfim, né, não é porque a pessoa é mulher falando sobre mulheridade ou sobre gênero que ela está falando coisas interessantes, assim. Aqui eu vou fazer uma fala polêmica, talvez nem todos gostem, mas, por exemplo, assim, uma psicanalista mulher que às vezes vai falar sobre isso e que para mim fala muita merda é a Elisabeth Kudinesco. Fala várias merdas, entendeu? Assim, e é psicanalista e é mulher, entendeu? Então, eu acho importante a gente também, né? Obviamente, a gente fala com recorte, por isso que eu falei assim, uma pessoa que eu tenho estudado, que eu tenho visto que tem falado umas coisas legais, é o Pedro Ambra, e ele é um homem gay, bissexual, não tenho certeza, assim, mas que ele traz debates interessantes, assim. E aí, às vezes, enfim, vale mais a pena a gente estar lendo um psicanalista homem que está falando coisas mais interessantes do que está lendo uma mulher falando merda, assim, né? Então, mas dessas 3 indicações eu acho que tem coisas bastante proveitosas para fazer, que é a Lucille Garay, a Colette Soler e a Maria Rita Kel. Gosto bastante da Maria Rita Kel, diga-se de passagem. Acho que é isso. Que deu. Já são 11h30, né? E aí eu não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, se a Tafni quer fechar, mas muito obrigada, foi muito bom. Acho que o Marco levantou a mão agora, espera. Bom dia. Me escutam bem? Eu sou o orientador da Tafni, ela que estava falando ali, que eu estava falando da Flávia, né? Primeiro, queria te parabenizar, Raquel, pela tua fala, assim, e ao mesmo tempo agradecer o convite da Tafni de estar aqui, né? A gente trabalha junto aí já faz um tempo, e eu queria, assim, talvez fuja um pouco do escopo da tua fala, mas é mais no sentido de uma reflexão, né? Eu sou professor do Instituto Federal, oriento trabalhos no mestrado, e hoje nós estamos com um grupo estabelecido dentro do mestrado sobre o debate de gênero no ensino de ciências e matemática, em específico, que é o nosso contexto, né? Eu sou professor de física, fiz mestrado e doutorado em ensino de física na URGS, e me aproximei bastante assim dos estudos de gênero, mais por um viés da epistemologia social, da sociologia do conhecimento, o debate de quem é o cientista, quem faz ciência, né? E por aí eu fui entrando nos debates de gênero, né? E a gente vê que, de maneira geral, esse debate ele é muito silenciado, né? Ou ele é colocado em segundo plano quando a gente olha para o conhecimento científico, né? E me parece que dentro do campo da psicanálise, não conheço, não sou um entendedor, mas me parece que o movimento é muito similar, né? E aí, só como uma reflexão, assim, Raquel, queria saber um pouquinho, assim, o que tu acredita, assim, que é o papel do Estado, né? E o papel da educação, com E maiúsculo, né? Num processo de criação de uma contracultura, né? Nesse movimento contra-hegemônico, contra o patriarcado, né? Como é que tu enxerga isso frente a tudo isso que tu falou para a gente hoje, né? Baseada em várias autoras e autores fantásticos, assim, que vem trazendo a questão do sexismo, da misoginia, né, do quanto a divisão sexual do trabalho, que é uma coisa que a gente está se aprofundando agora, que está bem relacionado com o trabalho que algumas das minhas orientandas vão fazer, né, estão desenvolvendo, coloca, né, primeiro, constrói essa divisão de gênero, né, e coloca em desigualdade, né, qual é a função do Estado e da educação para que a gente elimine essa questão de desigualdade a partir de uma coisa que está posta, né? Tu falou em algum momento, né, de entender isso com um viés social e político, né? E eu concordo plenamente contigo, né? A gente durante muito tempo, e talvez seja uma herança da nossa democracia que é tão jovem, né? Tem 35 anos, de não trazer esse debate
do quanto a nossa sociedade produz esse adoecimento, ela produz, né, essas desigualdades e que mecanismos, né? Qual é a responsabilidade do Estado da educação, na tua perspectiva? Assim? Obrigada pela pergunta. Eu, inclusive, estava comentando com a Tafne, né, que eu estou estudando para o mestrado agora, e num dos textos da minha seleção, muito bom, agora eu esqueci o nome dele, o autor, mas ele fala sobre o epistemicídio, e que um texto fantástico, assim, né, porque ele vai falar de 4 genocídios e epistemicídios, né, que fizeram parte da construção da nossa sociedade nos moldes que nós temos hoje, né, que é tanto... ele falou do genocídio e do epistemicídio ali dos povos muçulmanos em Al-Andalus, dos povos indígenas escravizados, dos negros escravizados, povos colonizados, e da caça às bruxas, né? Eu acho que, inclusive, a caça às bruxas é um tema muito interessante para a gente estudar o epistemicídio e o genocídio de mulheres. Silvia Federici tem um livro só sobre isso também, que é o Caliban e a Bruxa, e que é uma forma de violência que ela é muito real, assim, ele vai falar, e eu acho que isso é um ponto muito importante, crítico para a gente pensar nos nossos estudos, na nossa produção de conhecimento, sobre como, e de novo, assim, acho que o funcionamento da academia brasileira ainda funciona muito nisso, que é se basear, especialmente ali, em autores homens de 5 países da Europa, né, ali, Alemanha, Itália, sabe, assim... eu esqueci os outros, mas aí, tipo assim, são basicamente o nosso conhecimento, ele é extremamente eurocentrado e masculinista, né? E a gente tem, de novo, assim, é isso que eu falo, assim, a gente tem coisa pra caralho muito boa no Brasil, e por isso que eu foquei, assim, trazendo essas indicações de leitura ali também, várias autoras brasileiras, porque a gente tem Lélia Gonzalez, que é incrível, e a gente continua lendo muito Angela Davis, que é incrível também, mas, tipo assim, a gente tem uma autora brasileira falando sobre o racismo e o machismo no Brasil, a partir de uma perspectiva da nossa realidade. A gente tem coisas muito boas sendo produzidas também na América Latina, e que a gente sabe que, enfim, faz parte do sul global, e que não é um conhecimento levado em consideração, e que eu acho que sempre que a gente for produzir, assim, conhecimento e coisas, estudar, a gente precisa estar pensando com base no que a gente está falando também, assim, né? A gente está falando de um país como o Brasil, que faz parte de um capitalismo dependente, né? Que é um país explorado, sabe assim, que tem uma realidade muito própria e que muitas vezes não condiz com esse conhecimento que é trazido de um país eurocentrado, de um país da Europa, né? Assim, que tem uma outra realidade muito diferente da nossa. Enfim, assim, eu vejo que o Estado, digamos assim, né, o papel do Estado que eu enxergo, ele seria muito esse papel do que a gente fala, talvez de uma outra visão de Estado, talvez que não condiz exatamente com essa noção que a gente tem hoje, né? Mas que é aquilo que a gente fala, né? Que realmente o povo tome o Estado, né? Que seja seu, assim, que a gente tenha distribuição de riquezas. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Assim, quando a gente fala, né, dos meios de produção, que são, sei lá, né, obviamente é uma outra realidade, é pensar definitivamente uma outra sociedade muito diferente dessa que a gente tem, né? Porque, de novo, assim, eu não consigo enxergar uma superação dessas opressões sem uma superação do sistema de produção que produz essas opressões, que sustenta essas opressões. Então, hoje, assim, pensando dentro dessa realidade, assim, que eu acho que é um processo, né, que pode avançar e tem coisas que o Estado já poderia estar fazendo, é de estar diminuindo essa desigualdade, assim, de estar regulando. Quando a gente fala de taxação de imposto progressiva, sabe, assim, de gente com mais dinheiro vai pagar mais, entendeu, assim, do que o pobre fudido, de que vai estar garantindo, por exemplo, o que a gente está vendo agora com o teto de gastos, que é o novo arcabouço fiscal, né, que está limitando o investimento em saúde e educação, sabe, assim, enquanto... porque é isso que a gente fala, assim, não falta dinheiro no Estado, ele só é mal distribuído. Então, assim, a gente tem que estar investindo nas nossas universidades, a gente tem que estar investindo no ensino básico, não pode estar faltando merenda na escola, que nem está faltando, estão cortando merenda na escola, sabe, assim, de ter um transporte público gratuito, para que as pessoas tenham direito a acesso à cidade, né, para que elas possam se locomover.
eu acho que, e quando a gente fala de saúde mental, assim, dessas questões, eu acho que, tipo, é acesso ao lazer também, né? Porque a gente costuma achar que lazer é algo extra, que lazer não faz parte da saúde mental, assim, né? E aí eu te pergunto, né, como é que uma pessoa de classe média, periférica, vai ter acesso, por exemplo, ao cinema, que tá aí com uma entrada de R$ 30, sabe assim, mais o ônibus, mais o deslocamento, sabe assim. Então, o Estado, ele, dentro desses moldes que nós temos ainda, ele devia estar pensando em como estar diminuindo essas desigualdades que a gente tem hoje e que são sustentadas por eles, né? Como a gente estava falando assim, quando a gente fala da questão da mulher, a Carol ainda trouxe a questão das próprias universidades, né? Tipo assim, de tu ter casas do estudante que aceitem os filhos das estudantes, né? Para que essas mulheres tenham acesso à universidade sem precisar escolher entre o seu filho e o seu estudo, que essas universidades tenham creches em tempo integral, que as cidades tenham creches em tempo integral, para que está, né, de novo, assim, diminuindo desigualdades de gênero, porque ainda são as mulheres que mais sofrem com isso, né? De tu ter também, né, como a gente fala assim, farmácias populares, né? Hoje a gente paga pelo remédio e eu vejo muita gente deixando de comprar seus medicamentos porque ele custa R$ 150 na farmácia e as pessoas não têm dinheiro para comprar. Então, eu acho que o papel do Estado é um pouco nesse sentido. O papel da educação, que eu acho que tem a ver um pouco com isso, é mais no sentido. Eu acho que a gente precisa reformular as bases da nossa educação nesse sentido, né? Quando a gente fala também, tipo, de o que é ensinado na escola. Eu não sei que autores tu tem acesso, assim, mas um dos autores que eu estudo, que não fala bem sobre educação, né? Ele fala sobre ideologia e ele vai falar sobre os aparelhos de repressão, os aparelhos de produção ideológica, tá? O Althusser vai falar sobre isso, assim, que hoje a escola ela tem um papel de reprodução da ideologia também, né? A família tem um papel de reprodução da ideologia, o governo, a lei, né? Como a gente fala assim, o direito burguês, ele tem esse papel de reprodução da ideologia, e a escola, dentro desses moldes, ela ainda está, né, ensinando e conformando os sujeitos para crescerem de uma determinada forma, né? Quando a gente vai falar, tipo, enfim, de todas as coisas, quando talvez algo mais recente que a gente pode estar pensando é todo o debate sobre ideologia de gênero nas escolas, né? E sobre, enfim, como que a gente vai falar de gênero nas escolas. E eu acho que um ponto importante é repensar as bases, né? E aí eu falo de tudo, assim, né? Eu acho que tu fala de uma área mais da matemática, sinceramente, não tem grandes aprofundamentos, mas eu fico pensando na própria história, sabe assim? Qual é a história que a gente estuda na escola? É a história da Europa, entendeu? É a história da colonização dos povos, e muito pouco se fala, por exemplo, né? Quanto tempo a gente fala de descobrimento do Brasil? Quanto tempo a gente fala de Segunda Guerra Mundial e falar do genocídio dos povos judeus, beleza, assim, né, do nazismo e tal, é claro que é algo que a gente tem que estudar, mas a gente tem, por exemplo, a história dos povos africanos que foram massacrados durante 300 anos e que muito pouco a gente fala sobre isso nas escolas. Então, eu acho que o papel da educação, ele deve ser o papel de formar um sujeito crítico. Eu acho que hoje a gente tem uma educação que forma o contrário, né, que é tipo, senta atrás da classe, faz essa prova, passa aqui, e aprende isso que eu estou te ensinando, assim. Então, eu acho que a gente precisa repensar, né, todo esse debate em torno da escola, de gênero, de coisas que a gente poderia estar ensinando na escola para formar um sujeito crítico, porque, de novo, assim, né, falando do trabalho do cuidado, né, enfim, repensando conceitos a partir desse outro espaço. Acho que é isso. Sim, então, acho que encerramos, né, Carol? Com as perguntas, com as mãozinhas. Sim, ninguém tem mais nada, eu acho. Então, eu até tive que mexer aqui, até, Raquel, se quiser fechar os slides para te aparecer em tela maior aí, vai ficar à vontade. Eu tive que aumentar o tempo da aula aqui, porque eu tinha programado das 9h30 às 11h30, né? Mas a gente queria te agradecer imensamente. A gente quer saber se tu aceita convites de amizade. A gente quer saber quando é que tu vem a Rio Grande, se a gente vai a Porto Alegre. Né? Muitas mensagens, assim. Foi muito bom saber que a primeira aula
foi tão ampla, né, de discussão, porque a gente já conseguiu fazer vários ganchos para os temas, né, dos outros 5 eixos que vão ser trabalhados, assim. Agora a questão toda do trabalho, educação, isso vai começar, né, a surgir nas outras aulas, né. Tais convidados, se quiseres assistir conosco, os nossos convidados, a gente vai ter gente do Brasil inteiro aqui. E agradecer o público, né, a galera que está aqui. A gente tem metade dos inscritos, eu digo, o pessoal se anima, né, com as inscrições, é gratuito e tal, mas tu tá aqui presente, debatendo, levantando, fazendo perguntas. Se a gente tem perguntas, a gente sabe que a nossa fala provocou, né, algo nessas pessoas e que minimamente as pessoas, né, prestaram atenção naquilo que estava sendo dito, né. Que bom que tem tanta pesquisa em psicanálise, tanta pesquisa, né, sobre esses temas. Eles são caros para a gente, são importantes. Acho que tem uma coisa que tu trouxe também que eu fiquei pensando, né, de quem é que sustenta a pesquisa no mundo, né, Alemanha, Suécia, Estados Unidos, claro, muito na Europa, assim, até por todo um viés, assim, alemão, de que por muito tempo na Alemanha as pessoas podiam fazer o que queriam nas universidades e que com isso foram pesquisando, então é meio que histórico, né, essa fomentação da pesquisa, mas a gente sabe que isso intervém muito no que a gente tem para produzir se a gente começar a comprar muita coisa de lá emprestada, né, pegar muita ideia emprestada. Eu acho que essa é uma luta de quem faz uma pesquisa idônea, assim, no Brasil, de pensar, não, mas o que é importante para a gente aqui na nossa realidade, né? Achei, assim, de tudo, acho que foi mais... achei brilhante, assim, de ser dito, sabe? Eu queria agradecer bastante, assim, o convite. Eu sou uma grande faladora, né? E eu fico muito feliz, assim, de saber. Fiquei surpresa, eu até comentei contigo no começo, né? Assim, eu falei, como é que eu vim parar aqui? Quem é que me conhece? Quem é que deu meu nome, assim? Mas acho que esse trabalho do TCC, ele repercutiu de certa forma, assim. Eu acho que, de novo, assim, a gente está falando de disputa ideológica, a gente está falando de disputa política, assim, poder estar trazendo esse debate com outras pessoas, né? Trazendo, enfim, debatendo questões de gênero, questões de discurso, questão de cuidado. Eu acho que isso é muito legal, assim, eu fico muito feliz de ver o pessoal participando. Ainda acho, tipo assim, 26 pessoas, bastante coisa, assim, eu acho que foi um debate bem rico, agradeço todo mundo que participou, todo mundo que ouviu, e agradeço muito o convite também, estamos aí abertos às solicitações de amizade, cervejas e outras falas. É isso aí. Então tá, gente, vamos encerrando por aqui. Fiquem atentos nos e-mails de vocês, né, para a questão da certificação, e a gente vai largar a gravação lá na plataforma também. Então, desejamos a todos um bom final de semana, tá? Descansem, se cuidem com essa chuva, bem? Beijo, Raquel. Tchau, tchau.